Olá para você que está em casa, estamos começando o Chá com Elas, ao vivo, pelas redes sociais. Comigo estão Rosana Montemor, coordenadora do Núcleo de Extensão do Unifateia daqui da cidade de Lorena, e Elaine Bastos, advogada e escritora de livros infantis, que também é aqui da nossa cidade de Lorena. Uma boa tarde para vocês e vamos dar início ao nosso programa, que hoje, como vocês podem ver, está aí já na hora do almoço, né? E nós começamos um pouquinho atrasados, mas o tema de hoje, assim, é um tema até interessante, porque vai ser abrangente, né? Nós não vamos estar ligados a um só assunto, até porque as pessoas que estão aqui comigo, minhas amigas, né? Elas dominam vários assuntos e vamos dar início, então, a esse bate-papo. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, Adriana. Desde já agradeço o seu convite, agradeço a toda a produção, agradeço a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Bom dia. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Queria também agradecer o convite para participar desse programa da revista, né? Magnífica Pulsais. Gostei demais, sinto-me honrada de estar presente. Prazer em receber vocês aqui, né? E hoje nós vamos falar um pouco de tudo, como eu já tinha falado. E começamos então pelo ponto principal, né? O que essas mulheres fizeram e fazem até hoje. É difícil ser mulher na sociedade de hoje? É difícil o trabalho na sociedade de hoje? Como que a mulher reage, né, ao mundo, né, dos homens? Como que os homens veem a mulher no mercado de trabalho? E também o universo infantil, adolescente, tudo aquilo que nós hoje consideramos importante, que é essencial para a sociedade, mas que muitas vezes também não bate com aquilo que a criança ou adolescente pensa. Será que nós aí entramos em choque? Rosana, tudo bem? Conta um pouquinho para nós da sua trajetória. Então, sou filha de quinta, né, de 11 filhos, sou de Taubaté, uma cidade do Vale do Paraíba, da região metropolitana, né, do Vale do Paraíba, e vim para Lorena há 14 anos. Sinto-me assim orgulhosa de ter sido, ser de uma família bem grande. Eu acho que eu aprendi muito, porque desde criança eu tive que aprender a dividir, a aprender a compartilhar, a aprender a ceder, a aprender a ouvir. Então, acho que tudo isso, dentro do contexto qual eu vivi, dentro da cidade de Taubaté, dentro de uma comunidade, no bairro da Dependência, acho que lá foi minha referência, lá foi meu berço. Então, por meio desse berço que me fortaleceu, eu vejo, ontem foi o Dia das Mães, sinto-me feliz em falar que a minha mãe foi e é o meu exemplo de vida, pela dedicação dela, por nunca desistir de nós, porque não é fácil. Hoje, você não desistir do outro é um exercício, eu falo para você, de humanização. Eu acho que o primeiro pré-requisito para a gente viver hoje é buscar a essência de ser humano. E, com muita clareza, eu vivenciei e pude vivenciar vários momentos onde foi necessário eu perceber a importância que é o ceder. Por isso que eu falo que nascer de uma família grande realmente não é tristeza, não. Porque tem gente que fala, nossa, imagina as dificuldades. Por isso que eu falo da minha mãe guerreira, né? Realmente, dificuldades nós tivemos, mas uma coisa, Adriana, nós nunca desistimos, que foi a educação. Então, a educação, o conhecimento, a consciência do que é o certo e o errado, dentro do contexto qual eu vivi e qual eu vivenciei a experiência, foi realmente fantástico para mim. Então, tive uma oportunidade de ter trabalhado num projeto social da Guarda Mirim, em Taubaté. Também venho de
pastoral, que eu trabalhava com pastoral de adolescentes. Depois tive a experiência de trabalhar numa instituição educacional, que era o SENAC. E aí fui para a TV, depois da TV fui para a educação. Então foram vários momentos da minha vida que me fez ser melhor. Todos esses espaços, um espaço de aprendizado, um espaço de desafios, um espaço de renúncias muitas vezes, porque o ser humano é complexo. Quem fala que, né, a convivência é um exercício, a convivência é uma capacidade de inteligência emocional em todos os aspectos, né? É aspecto de casamento, é aspecto social, é aspecto de trabalho. Tudo tem que ter a capacidade de ter uma inteligência emocional muito grande, mas que vale a pena. É verdade, eu concordo, né? Porque família é um ambiente complexo e é lá que a gente se forma, né? E mãe é sempre presente, né? Nós temos uma mãe aqui, a Elaine, né, Elaine? Aliás, feliz Dia das Mães e feliz Dia das Mães para todas as mães, atrasado, né? Mas que foi comemorado no dia de ontem. Obrigada, Adriana. Sim, o Dia das Mães, ontem eu acabei não passando com as minhas filhas, mas passamos no coração, né, juntas. Maravilhoso ser mãe, maravilhoso ser avó agora já. E o que eu tenho a acrescentar, o que a Rosana falou, nem tenho, exatamente essa é a essência do ser humano, é isso que pode fazer a diferença para todos nós, né? Buscar essa essência e a gente buscar isso também, principalmente sendo mãe, para passar para os nossos filhos, né? Essa questão de vida, que é um aprendizado que a criança leva por toda a vida, né? E se torna um ser humano diferente, um ser humano que pode mostrar aos outros, ser um exemplo, né, de vida. É isso, que eu me sinto como mãe assim. Importante esse sentimento de mãe, essa realização. Você se sente realizada como mãe? Eu sempre acho que falta algo, sabe? Eu nunca acho que está assim, que está pronto, né? Nunca é uma coisa terminada. Até o que eu me sinto realizada é quando uma delas fala para mim, puxa, você vê no presente, no agora, que elas trazem uma coisa que você apresentou tanto tempo atrás. E elas demonstram no hoje, no agora, aquilo que você colocou no coração. Traz como essência, né? Isso, exatamente. Aí nesse sentido é muito gratificante. Isso é importante, né? Essa essência. Os filhos sempre relembrar, mostra que aquilo que você ensinou repercute, né? Repercute, com certeza. Por isso que não adianta os pais acharem que as crianças é só dar comida, dar banho e tá tudo resolvido em casa. Não é isso, né? É o seu exemplo do que você realmente faz, do que você transmite no seu dia a dia para a criança. É esse que vai fazer a diferença, é isso que os jovens e as crianças de hoje apresentam, né? Não é à toa que tudo acontece. De berço, né? Elas trazem. É quase que fica uma marca assim no sangue. Isso é muito importante. Agora a Elaine, ela também tem uma história, tem uma trajetória, né? Que ela vai contar um pouquinho pra gente. Sim, eu posso contar que é bem simples a minha trajetória. Casei cedo, com 20 anos, e quando as minhas filhas estavam com uns 9 anos de idade, eu descobri que eu podia fazer concurso público, então isso eu até quero falar para quem estiver ouvindo, que acredite, as experiências, uma vez um amigo meu me falou que o cavalo passa ao lado e a gente às vezes perde a oportunidade, a gente não vê, deixa passar a oportunidade. Oportunidade, na verdade, tem para todos, é só a gente não se acomodar, a gente acreditar que é possível, mulher, homem, mulher principalmente, né, que tem mais aquela situação de vou ficar em casa. Não, corre atrás, estuda. Eu pegava livro sozinha e sentava e estudava 2, 3 horas por dia e passei. Então eu passei no Tribunal de Justiça, depois foi no Tribunal Regional Eleitoral, depois eu tive uma situação de saúde bem grave e me aposentei. Então aquilo que eu tinha guardadinho no cofre, que era escrever para crianças, eu busquei, tirei, né, do baú as ideias e falei, vou tentar publicar o livro, né? Primeiro foi O Segredo da Harpa Dourada e agora recentemente, ano passado, pela editora Pandorga,
Aventuras de Peter no Reino do Mago Magnu. Como é que foi para você fazer esse resgate dessa imaginação? Perfeito, Adriana. Então, esse resgate, eu creio que todas as crianças elas trazem dentro de si essa possibilidade. Por quê? Porque elas são abertas. E os elementos que eu coloco no livro, que eu trago nesse livro, eles são elementos atemporais, que é dignidade, respeito, amor ao próximo, o saber ouvir, que a Rosana também colocou, que é importantíssimo, o saber ouvir. E que para a criança tudo é possível, para ela o mundo está aberto. Ela não está já formada e acha assim, não, acabou, não tem mais jeito. Não. E ela acredita, eu consigo alcançar. Então, para essas crianças, eu ainda falo que também para os adultos que têm essa criança, vamos dizer assim, dentro de si, que buscam o autoconhecimento, que eu considero assim, importantíssimo, o autoconhecimento. Porque é na descoberta de si mesmo que você pode melhorar. Outro dia, eu recebi um vídeo, né, dizendo, puxa, como seria bom, era uma pessoa um deficiente que atravessava a rua e deixava cair um saco de maçã no chão. E várias pessoas depois foram ajudando e a pessoa me colocou, puxa, será que teremos um mundo assim? Eu acho que esse mundo que a gente pode ter, é a gente que tem que construir. Cada um de nós a gente pode fazer no dia a dia nosso, por pequeno que seja, a gente pode fazer alguma coisa para esse mundo ser melhor. Ele não nasce pronto. E as crianças acreditam nisso. Elas podem, sim, fazer a diferença. Eu escrevi, utilizando assim. E trabalhando a imaginação, a criança pode fazer essa diferença de mundo que é muito importante, né? Eu acho que esse trabalho envolve muitas questões, né? O escrever para a criança também envolve muita coisa, né? É muito gostoso escrever. Quando você você escreve, você busca dentro de si esses elementos. E eles brotam como que eles querem, assim, ser trazidos à vida, sabe? Você coloca, escreve e você coloca seu coração, sua cabeça. No final, uma vez me perguntaram também, o Peter, que é o personagem principal desse livro, ele era escuro, claro? Eu falei, não sei. Eu me surpreendi com a pergunta, porque para mim eu não escrevi pensando numa cor do personagem. Eu escrevi sobre o interior dele. Esse livro também ele foi... E assim, já vai acontecendo a construção até de uma característica de um personagem que é só trabalhado na escrita, né? Já automaticamente já acontece isso, né? Exato. Ele não nasce pronto, pelo menos comigo. Eu escrevo assim, rabiscando de tudo quanto é maneira e as ações, né, as aventuras, elas vão acontecendo durante a escrita, naturalmente. Aí vai surgindo aquela ideia assim, aquela ideia daquela maneira e vai criando o interior do personagem. O que é muito importante, né? É. E assim, Rosana, você que trabalha na parte, né, de extensão universitária, está sempre em contato com crianças, com adolescentes. Você acha que essa construção dessa imaginação é importante? Quando que nós nos tornamos criativos? Quando que nos tornamos cheios sim, de ilusões, cheios de desafios? É quando nós saímos do nosso lugar. Acredito que a extensão, ela vem principalmente nessa contribuição de levar ao aluno para outro lugar, para que ele possa trocar os saberes. Então é riquíssimo, Adriana, é riquíssimo um aluno, quando nós, de várias áreas do conhecimento, nós estamos falando com a Elaine, que é uma escritora, no curso de biblioteconomia mesmo, quando um profissional, um aluno, ele vai até outro lugar para levar sua história, para partilhar conhecimentos, como ele aprende. Então, nós, no Unifateia, nós ganhamos até o ano passado, mais uma vez, como instituição socialmente responsável, porque nós temos esse compromisso, porque para onde que é o conhecimento? O conhecimento não é para mim, o conhecimento é para o outro. Então,
a extensão, ela oportuniza o aluno a levar esse conhecimento que ele está aprendendo, e eu acho bacana porque é uma troca, e quando ele vai, ele traz muito mais, ele volta muito mais rico de informação, de criatividade, de imaginação. Ele começa a colocar na cabeça dele o quanto o conhecimento dele é importante para transformar uma sociedade. Desde, né, quando a gente vivencia a experiência do curso de enfermagem, né, de levar alguém para fazer uma aferição, para dar uma informação sobre a saúde. A partir do momento que está trocando aquela informação, ele está ouvindo o que o outro está falando. Olha, eu realmente estou com um problema disso, daquilo. Meu Deus, isso já é... Ele já começa a pensar, puxa vida, eu vou buscar esse conhecimento para eu poder contribuir com essa comunidade, para eu poder contribuir com essa pessoa. Então a extensão é esse caminho mesmo de troca de saberes. É essa experiência, é vivenciar outros contextos. É a busca do conhecimento pelo conhecimento. E assim, você acha que o jovem hoje, né? Principalmente o jovem, né, universitário, o jovem hoje, ele é social, o jovem se solidariza fácil com as necessidades do outro, porque hoje nós vivemos uma sociedade que tem muitos preconceitos, né? De raça, de cor, de escolha sexual, até por deficientes. Então, você acha, como que o jovem encara isso? Você acha que é fácil o jovem se deparar com o oposto dele, com o oposto daquilo que a sociedade exige, impõe para ele? Você falou uma coisa interessante, né? Que é essa diversidade. Que bom que hoje nós vemos e sabemos que nós temos que tratar o ser humano com as suas diversidades e com as suas experiências e com as suas diferenças. Cada ser humano é um ser humano. Nós mesmos, nas discussões que nós temos no Observatório das Juventudes, lá no Unifateia, sempre nós trazemos essas discussões, porque cada um é de uma maneira. Antigamente, eu acho que nós estávamos equivocados e acredito que ainda existam pessoas que tratam uma sala de aula como todos fossem iguais, e não é, e nós sabemos que cada um tem... Então não tem como eu falar para você. O que eu vejo? Eu vejo que estamos numa época de libertação. Eu acho que a informação, os meios de comunicação, as redes sociais, os livros, o diálogo. Acho que nunca se abriu tanto para o diálogo como nós hoje estamos vivenciando isso. Existe um jovem que fica dentro na internet, no WhatsApp, todo o tempo. Eu acho que aí as pessoas que são mediadoras e facilitadoras, porque eu acredito assim, que o educador, ele não é só dentro de uma sala de aula. Todos nós somos educadores, dentro da família e tudo mais. Então, o que está precisando é o diálogo e abrir espaço para ele. Porque está vindo uma moçada aí, Adriana, com muita capacidade, muito aberto para a solidariedade, com muitos desejos. Nós temos o projeto Anjos, né? Que quando nós começamos com o trote solidário, o professor Elaine, nós percebemos que havia assim, uma dificuldade deles. Como é que eu vou fazer o trote solidário? Porque todo mundo queria, né, fazer aquela brincadeira lá fora. E hoje nós temos uma cultura dentro do Unifateia de quase 200 jovens que vêm antes para receber os alunos. Então, tudo é um processo educativo. Então, existe uma juventude com muita vontade de vencer, com muita vontade de querer. Vai depender da gente. Então, por isso que a nossa experiência, abrir mentes, né, o papel do escritor, o papel do educador, o papel dos pais, o papel daquela pessoa, aquela criança que vai na padaria e, de repente, que alguém mandou ele comprar aquele cigarro que não é para comprar. Então, basta aquela pessoa e falar assim, olha, fala para o seu pai, para sua mãe, que eu não posso vender. Então, somos todos educadores.
nesse processo da evolução humana. É tudo parte de um conjunto, né? Família, escola, sociedade. Esse é o segredo. Todos somos educadores e temos que prestar atenção onde nós estamos utilizando e quais são as ferramentas que nós temos para que possamos melhorar com essa sociedade. E a senhora Elaine, você é mãe, né? Mãe e avó também. É fácil criar, né? Hoje você acha que existe uma diferença de realidade entre jovens de hoje e jovens do passado? Você acha que tem separação ou o nível de dificuldade é o mesmo? Eu acho que há diferença, certamente. Nós podemos abordar isso sobre dois aspectos, né? Há tanto uma maior dificuldade, mas também há uma maior facilidade. Por quê? Antigamente era mais cômodo, vamos dizer assim, tratar todo mundo como se fosse uma coisa só, um tipo só, era um ser humano só. A educação se baseava em: vou aprender isso aqui, vou decorar isso aqui, você vai ser assim, isso aqui pode, isso aqui não pode, e aquilo, a carapuça entrava nas crianças daquela maneira. Hoje não. Hoje em dia, como a Rosana colocou, cada ser humano é diferente e tem a sua individualidade, e todos temos que respeitar essa diferença que faz a qualidade. É mais difícil? É mais difícil, com certeza, mas é muito mais rico. E não adianta a gente pensar: puxa, podíamos voltar ao tempo atrás. Não tem como. Eu estava refletindo que o ar, né, que nós respiramos, ele não é apenas um ar. É um ar repleto de ideias, é um ar repleto de sentimentos. E o jovem, mais do que a criança, o jovem, adolescente, ele capta esse ar, esse sentimento. Não tem como esconder. Hoje em dia, nós vemos no mundo inteiro, está tudo desmascarado. Ninguém esconde mais nada, não consegue esconder. Porque mais cedo ou mais tarde aparece. Então o jovem percebe aquilo muito mais rápido do que o adulto. Então ele vê aquele adulto e vê aquela situação, e não adianta falar para ele: não é bem assim. Ele vê e ele sabe que é assim como ele está vendo. Então a gente tem que encarar esse jovem, essa criança, com essa maturidade que ele já traz desde quando nasce. Porque a criança, quando nasce, ela já nasce até por tem que encarar com a realidade que ele já sabe daquilo, que ele tem conhecimento daquilo muito mais que o próprio adulto. Perfeito, exatamente. Ele já tem aquilo. E não adianta esconder. E ele vai ver no adulto, por isso que nós todos podemos ser os auxiliadores e os orientadores, e os professores, os pais e as mães, mesmo sem ser pai e mãe. Você pode ser. Porque você vai ser na medida que você for autêntico. Se você trouxer essa autenticidade para o jovem, ele vai te conhecer te reconhecer como um igual. E aí ele vai aceitar as suas ideias que você estiver colocando para o próprio bem dele, vamos dizer assim, bem da sociedade como um todo. Não porque você esteja querendo direcionar, mas porque você vai estar ouvindo o jovem. E ele vai te ouvir. E isso é muito importante, né? Você acha que ouvir o jovem é fácil, Rosana? Bom, se você se colocar superior a ele, no exemplo, talvez sim. Mas quando você coloca-se como igual a ele, daí é fácil. Igual a ele nas questões, principalmente das dificuldades que ele está passando, você ter empatia pelo que ele está falando, você se colocar, né, qual que eram os nossos problemas quando nós éramos jovenzinhos, né? Era o quê? Uma fase era o amor, era o namorado, era isso, era aquilo. Então você não pode esquecer. Jamais você pode esquecer do que a sua história. Nós somos seres humanos de histórias. Então, as histórias, às vezes, elas se repetem. Então, é importante você estar atento no que o jovem está querendo dizer, porque eu tenho certeza que você pode contribuir muito. Porque, de repente, a insegurança dele fez parte da sua história. É só a gente não esquecer que somos humanos, esquecer também o que já passamos. E não jogar pedras. E não julgar, sim ouvir. Ouvir, se colocar na situação dele. De repente, tenho certeza,
e você vai poder dar um toque para ele. E para você foi difícil, na sua trajetória até aqui como mulher, como jovem, né, como adolescente, chegar até onde você chegou na sua história, hoje quase mestra, né? Você já não é mestra já? Eu tenho mestrado, né, em desenvolvimento humano. Realmente, foi uma história, e é uma história de muita garra, de muita determinação, como eu estava comentando com vocês no começo, que eu, né, uma família de muita gente, de 11 filhos, mas eu tive um privilégio e uma honra de ter nascido naquele contexto que eu nasci, de ter sido, de repente, orientada pelos padres, né? Porque eu era da igreja católica, hoje eu falo que quanto foram importantes também para o meu desenvolvimento. Por isso que eu falo, quem educa, né? Várias pessoas educam. Então eu tive essa sorte de estar dentro desse contexto, numa comunidade, bem comunidade, partilhando. Tive vários anjos na minha vida. Eu sempre falo da Dona Fita, que já morreu, mas que foi uma mulher que me ajudou muito, que me ensinou muito. Tive a minha mãe, as minhas irmãs, a minha família, meus irmãos. Depois saio, daí começo a trabalhar. Daí eu vou encontrando, lógico, eu achava que todo mundo me amava, eu amava todo mundo. Depois eu fui descobrindo, né, as dificuldades que é viver e a complexidade que é o ser humano. Mas eu tive e tenho um aliado maravilhoso na minha vida, que é Deus. E quando a gente tem Deus, Adriana, a gente tem tudo. Então Deus já, né, me tirou de várias armadilhas perigosas da juventude, entre aspas, que quando você acha que nada vai, né, quando você é muito jovem, você fala que nada pode... Ah, não, eu vou fazer isso, que eu sei que isso não vai me fazer mal. Mas, de repente, você vê que você precisa mesmo parar, observar, ouvir os outros. Eu tive uma sorte grande, que eu sempre gostei de falar com pessoas mais velhas. Eu sempre quis trocar experiências. Eu andava no ônibus, ia de Taubaté, né? Meu pai não tinha carro, então eu ia, eu quero conhecer Taubaté. Andava meu pai me levava, né? No ponto de ônibus, eu pegava aquele ônibus e ia conhecer um outro bairro. Depois chegava lá, trocava, voltava e ia para outro bairro. Eu sempre fui muito curiosa. E nessas andanças da minha vida, gente, sabe com quantos anos? 9 anos de idade que eu fazia isso. Meu pai já tinha carteirinha, que filho de militar é legal por isso, né? Sempre ocupado também na identificação, e fui. E assim eu fui conhecendo o Vale do Paraíba, e assim eu fui ouvindo as histórias. Eu sempre achei o seguinte: se eu não sei nadar, como é que eu vou entrar? Mas, peraí, se eu não sei nadar e eu vou entrar no mar, eu posso morrer? Peraí, então eu tenho primeiro aprender a nadar, para se alguém me jogar no mar, eu sair. Então, isso foi muito importante. Ouvir foi muito importante. Acreditar, ter objetivos, ter pessoas do meu lado acreditando em mim. E o bullying, né? Quem que não passou pelo bullying? E pensar, daí eu lembro daquela história... Você já enfrentou bullying também, preconceitos? Muitos. E até dentro da família mesmo. A gente ontem estava brincando, só que antigamente era apelido, a gente não tratava isso com uma ofensa, ou então a gente se sentia chateado, mas daqui a pouco você esquecia, você tinha outras coisas para fazer. Adriana, é muito importante a gente ter projetos de vida. É muito importante você ir para as outras comunidades, porque daí quando você começa a conversar, você vê que não era só você que tinha apelidos, outras pessoas também. A troca, o diálogo. E na minha vida inteira, eu sempre tive essa facilidade. Acredito que meu pai me ensinou muito isso, de querer conversar. Então, quando você conversa, você fala, eu sou feia, mas daí a outra pessoa fala assim, eu também me sinto feia. Daí outra, eu tenho complexo disso, eu também tenho. Daí você vai se identificando e você não coloca aquele peso. Eu acho que faz mal pra gente é colocar peso em tudo. Tudo é muito pesado. Não sei o que, não. Você tem que colocar leveza.
acreditar que tudo é um desafio, que cada barreira, eu sempre falo, né, época de namorado, terminei com esse. Eu falo assim, meu Deus, quem será que vem? Deve ser alguém melhor que aquela pessoa que eu terminei. Porque... Mas, com relação a experiências, vamos dizer assim, que todos passamos por experiências difíceis, né, na vida. E eu acredito assim, que é da maneira que você vê aquela dificuldade que você está passando, é que os acontecimentos futuros vão depender. Então, como eu falei no início, eu fui aposentada por esclerose múltipla. É bom até colocar para quem estiver ouvindo, que é uma doença que não é que você fica esclerosado da cabeça, né? Você vai perdendo movimentos e forças e alguma coisa dessa. E eu nunca me preocupei. Eu acho que assim, a preocupação, o medo... Você acha que acelera? Acelera e você se volta para aquilo, para o negativo, vamos dizer assim, e ele te domina. Ele toma conta de você. Então, se não é você vai lá se virar também e falar, não vou dar importância alguma à doença. Não é isso. Você se trata, né? Você procura os médicos que você tem que procurar, mas você não dá aquela importância, porque senão ela te consome. Então, isso eu acho que qualquer situação, seja física, né, de doença, seja uma pessoa de cor, seja uma pessoa que tenha problema físico mesmo, de deficiência, ou qualquer bullying, qualquer coisa. A pessoa pode sim sair desse problema, deixar que esse problema não tome conta dela. Todos podemos fazer isso. Ela pode lutar contra, né? Ou levar de uma forma diferente, né? Superar. Levar de uma forma diferente, exatamente. Ela pode virar o seu olhar para algo mais importante. Eu chamo que sair da situação umbilical. Sair de si mesmo. Sair de si mesmo. Parar de pensar, eu sou coitadinha, eu sou pobrezinho, eu sofro, olha o que aconteceu comigo. Ela tem que sair disso e ver. Todos sofrem de uma forma ou de outra. Esse mundo é assim, não há um só que vai dizer que vive feliz e é feliz a vida inteira, do dia à noite. É impossível. Então, a pessoa ela sair desse problema dela é a primeira chave e olhar ao redor. O que eu posso fazer? Ela primeiro faz com ela. Agora, só uma curiosidade, assim. Como é que foi para você quando você descobriu assim, a esclerose, né? Esclerose múltipla? Como é que foi a sensação? Foi difícil? Eu fico assim com cuidado para dizer, porque para a maioria é muito difícil. É muito difícil, porque é uma doença que dizem, né? Que é incurável, é progressiva, incapacitante. Então, quando você recebe realmente uma notícia dessa, vamos dizer assim, você inicialmente não há como deixar de ser tocado por isso, né? Mas, imediatamente, eu pesquisei sim, no Google, na internet, né, sobre a doença, vi os aspectos, mas falei, não vou deixar que isso me abale, não vou ficar pensando, vai acontecer isso ou aquilo comigo. Não, de vez em quando eu tenho meus baixos, que eu chamo, né, fico tonta, eu tenho mais tontura, eu tenho tonturas, não ando em linha reta, fico com problemas de tremores, formigamentos, mas depois passa, ele passa. Eles chamam de surtos, né? Então vem aquele surto e ele vai embora. Depois vem de novo. Então eu não me atenho a eles. Eu não penso assim, daqui a X anos diz o percentual, né? Diz o estudo que X% vai estar assim. Não me afeta. Eu não penso nisso. Eu deixo, eu não sei o que a vida me reserva, vai me reservar de qualquer maneira. Então se eu me preocupar, vai ser pior. Eu vou ficar envolvida na preocupação. Nossa, é interessante essa forma de reagir. Acho que você é uma das poucas pessoas que eu vejo que olham para esse lado positivo, né? Eu acho, mas eu sempre tive isso desde criança também. Isso eu não considero assim um mérito não, sabe? Eu sempre fui assim desde criança. Mas eu acho importante colocar isso para as pessoas que sofrem, né, esse tipo de situação, que é uma forma muito boa.
você simplesmente não ficar vendo as dificuldades da sua doença, do seu problema, e você saber que todo mundo, de uma forma ou de outra, tem os seus problemas. Tem gente que não tem esses problemas, mas tem problema em casa, com filhos, com pais, com, sei lá, tantos outros, que morrem familiares, né? Então a gente precisa ver, sair de nós mesmos. Quando eu digo sair de nós mesmos, não é algo sobrenatural, não. Esquecer da gente mesmo e voltar para o que a gente pode fazer de positivo, o que a gente pode fazer para mudar, né? A vida, o curso da vida, a gente está nas nossas mãos. Não cai do céu assim e alguma coisa acontece de milagre, não. A gente faz no dia a dia nosso. Eu chamo muito, que eu falo que eu considero, né, que a verdadeira oração, vamos dizer assim, é a sua ação. Porque, não desmerecendo nenhuma espécie de religião de jeito nenhum, mas assim, não adianta você chegar e pedir perdão de tudo quanto é forma e a sua atitude imediatamente a seguir ser a mesma atitude. É preciso que a gente mude. É preciso que a gente reconheça. Erro, é super importante a gente reconhecer o erro. Mas partir para cima. Conhecer o erro e seguir, né? E seguir. Isso que é o importante, né? E você, Rosana? Eu vejo a resiliência, né? A resiliência hoje é algo que a gente tem percebido o quanto é importante ser resiliente, o quanto é importante você transformar, o quanto é importante você acreditar em você. Então, ser uma pessoa resiliente é ser Elaine, né? É você se transformar, é você acreditar, é você transformar, às vezes, dor em amor. E isso, realmente, como você falou para ela, é difícil encontrar de fato, porque a ação é uma oração. E a maneira qual você se coloca, Elaine, realmente é uma ação com oração. Então, é força, é poder, você falar assim, olha, eu passei por isso, as dificuldades, mas nada disso faz eu desistir. E eu vejo isso nos jovens, né? Enquanto você tem esperança, enquanto as crianças, todo mundo que tiver esperança e sonhos, elas sobrevivem. O que faz a gente parar é não ter objetivos na vida, eu tive na minha família mesmo uma prima que por causa de um resfriado ela morreu, porque ela entrou em depressão porque ela não estava bem. Então é importante você ter essa força dentro de você ter essa resiliência, você ter essa transformação, você aprender, você ter autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que é capaz. Por mais que de uma terapia, ela vai fazer você se autodescobrir. Então, é você que se cura, é você que se enxerga, é você que se coloca, é você que se transforma. Por isso que eu falo que o ser humano hoje, porque antigamente você não podia falar em autoconsciência, antigamente você não podia falar em holístico. Você falava assim, eu sei porque o Peter, meu marido, por coincidência, um dos personagens do livro da Elaine, ele é terapeuta holístico e ele sempre falou isso, da capacidade que nós temos de autocura, é o reiki que ajuda. Falava em reiki aqui, até mesmo Lorena falava em reiki, as pessoas achavam que eram coisas de outro mundo, que eram coisas, entre aspas, espirituais, como se espírita fosse coisa ruim. Pelo contrário, tudo isso, cada um vem para nos ensinar, cada religião vem para nos ensinar. Hoje o reiki tem a ciência, né? Você vê como que as coisas vão mudando, como alguns paradigmas vão quebrando. O que nós temos que fazer é abrir a nossa alma, abrir a nossa mente, acreditar no potencial que é ser humano. O que não podemos é deixar com que nos manipulem. Então, por isso que é importante o diálogo, por isso que é importante a crítica, por isso que é importante você despertar o senso crítico, por isso que é importante você conhecer
e abrir a sua mente para ouvir o outro e por ele e por meio dessas trocas de experiências você se descobrir, se conhecer, ser resiliente e mudar. Tem que acreditar no potencial dela, né? Os obstáculos, nós não éramos. E cada geração é uma geração, cada momento é um momento. O que nós temos que fazer é acreditar, ter sonhos, se olhar e ter o autoconhecimento. E agora sim, né? Hoje a gente enfrenta a erotização, né, muito cedo, desde crianças, tá? Desde criança e assim adolescentes, né? Como que é lutar colocar essa realidade hoje para eles, assim, é fácil tirar isso do adolescente ou da criança, essa questão dessa erotização? Como é que vocês veem isso? O que é o corpo, né? Quando você fala em erotizar, e quando você fala, quando nós percebemos, nossas crianças estão muito, dançam muito sexy, ou é o funk, é isso, é aquilo. Bom, primeiro que o corpo é para mexer mesmo. O corpo é para alegria. Eu acredito assim, que às vezes eles nem estão com malícia. A malícia é muito mais de quem está olhando. Eu acho que a mente ela se torna doentia nesse momento. Imagina você ver uma criança toda bonitinha, dançando, daqui a pouco, nossa, cuidado, né, que estão tendo pensamentos eróticos, obscenos em cima. Então, quem que está a mente? Está errada, né? Qual a mente que está mais perigosa aí? Mas é uma coisa que nós temos que conversar muito com as nossas crianças, com os nossos jovens. Eles têm que perceber isso, porque eles também não estão percebendo muitas vezes, refletindo sobre isso. Hoje a mídia, tirar alguns preconceitos, porque, como eu falei, né, a dança é brincadeira, muita coisa é brincadeira, e de repente nós humanos colocamos um peso que não é para ter um peso desse jeito. Precisa de orientação. Se tiver orientação sexual, se tiver dentro das escolas, desde cedo, uma educação sexual, dentro da família, muitas coisas podem mudar. Mas tirar pesos, sabe? O funk transforma isso. Não, o funk é uma dança, é uma brincadeira, mas é a maneira que as pessoas estão levando a coisa. Que não é só o funk, né, também. São outros tipos de comportamento, outros tipos, até de músicas mesmo, né, que é o que se levanta muito, né? E uma música, ela pode ser, música também é educação, né? Então, se parar e ver, vamos estudar então aquela letra na sala de aula, vamos estudar aqui com meu filho, olha o que está falando, será que isso é bom pra gente? Não. Então, vamos conversar, vamos discutir, vamos dialogar, né? Porque tem gente que adora tudo, né? Mas não tem maldade, mas existe maldade? Existe. Então, vamos conversar. Vamos dialogar. Vamos trocar. Acho que é isso, Adriana, que é necessário. O mundo, ele está do jeito que está em algumas situações, porque não há diálogos. Não há processo educativo. Precisamos ser mais educadores. Precisamos ser mais facilitadores. Precisamos mais, porque existe uma força muito grande no ser humano, nas crianças, no jovem, nos idosos. Existem todos, porque estamos todos aqui privilegiados para ser assertivos e para ser cada dia melhor. Precisamos parar e conversar e discutir. E você acha que assim, esse diálogo também te adquire, né, principalmente criança e adolescente, através de leitura, através do incentivo, né, como nós temos aqui o livro da Elaine? Você acha que a leitura desde a infância ela facilita esse, não posso dizer mudar de comportamento, mas a criança, o adolescente a ter consciência de muitas coisas? Com certeza. A educação, o livro, a leitura, principalmente eu estava dando uma olhada no livro da Elaine, é totalmente educativo.
E é por meio da educação, em todos os sentidos, em todas as ferramentas nossas são educativas. Com certeza é a única maneira da gente transformar. A única maneira que nós nos transformamos é por meio do conhecimento. E nos livros dela tem conhecimento, tem informação e tem educação. Obrigada, Rosana. Obrigada. Justamente essa falta de não deixarmos que os jovens se robotizem, né? Quando você falou da leitura, do conteúdo, da leitura da música, da letra da música, é fundamental. Porque às vezes o jovem lê aquilo e não percebe nem o que ele está cantando. Ele canta sem ter a menor consciência do que ele está cantando. E quando você coloca para ele, vamos ler então, aí ele percebe. E aí ele pode mudar. É isso mesmo. É possível essa mudança mesmo? Assim, Eu acredito que sim. E assim, você é vó, né? E tem os netinhos, tem quantos anos mesmo? Tem 6 e 4. 6 e 4 anos, né? Então, a realidade deles hoje, né, como criança, é fácil você trabalhar essa... ou a mudança ou o acréscimo daquilo que a gente, né, quer para eles. O livro, por exemplo, né, o livro infantil, ele acrescenta para a criança, ele transforma. Com certeza. Existem histórias lindas que não tem, vamos dizer assim, um conteúdo, apesar de serem lindas. E existem histórias lindas que têm conteúdo. Você pode passar isso para a criança. A criança de hoje, ela não é mais aquela criança que aceita de cima para baixo o que você diz com imposição. Ela já é uma questionadora desde que nasce. Quando Rosana falou em religião, a palavra religião vem de religar, né? Religar com origem. Então, quando você consegue fazer com que a criança te ouça e ela te ouve, e quando você dá com exemplos concretos para ela, aquilo só tem a enriquecer. Ela vai levar desde pequenininha aquilo para a vida toda. Agora, existem crianças que não têm essa oportunidade? Existem. Com essas, com certeza é mais difícil. Não são todos os pais que sabem ler, né? Mas eu digo sempre assim, mesmo não sabendo ler, o pai pode contar uma história, inventa da cabeça. Esse inventar a história aquece a criança? Com certeza, porque os meus netos eles não dormem uma única noite sem que conte uma história. E quando eles estão comigo, eu invento a história da minha cabeça, na hora. Aí faz a criança e eles participam com você? Participam. E participam, ou às vezes quando estão quase dormindo, falam que bonito, vovó, e ouve e depois dorme. E você sabe que você está trazendo um elemento bom para eles, né? Para o aprendizado deles, para o crescimento deles, como tudo. E eu acho que a gente pode, com relação aos outros que não têm essa possibilidade, fazer isso que todo, né, esse mundo que a Rosana faz, que é levar o jovem a participar de programas, de saber que ele pode ser útil de alguma maneira, porque quando ele é útil, quando ele se sente útil, é quando ele pode mudar a si mesmo. Rosana, você acha que essa questão do jovem se sentir útil, de trabalhar essa imaginação, ela independe, né, de classe social, se é rico ou se é pobre? É isso mesmo. E quando nós falamos de história, vou tomar a liberdade de falar, às vezes a história da nossa família mesmo. As pessoas têm que se mostrar mais. Eu vi ontem, né, ontem mesmo na minha casa, eu tive essa experiência da gente ficar sentado contando como é que era antigamente, e falando meu pai com 92 anos, e contando as histórias, a minha mãe. Como é rico isso. Como é rico isso. Quando você fala de constelação familiar, você está falando de resgate, você está falando de vida, você está falando de sentimentos. Hoje é uma ferramenta também que existe, que pode contribuir dentro de vários cenários, dentro de várias construções de fortalecimento do indivíduo, do sujeito, né? Eu acredito, Adriana, que a melhor maneira de transformar realmente é por meio das vivências humanas. E nós somos cheios de história. Me lembro
me lembrei agora do Ocílio Ferraz, né? O Ocílio Ferraz, um grande, né, amigo, que foi embora ano passado. Foi o ano passado embora, mas ele contava, Rosana, olha só, olha o padeiro, olha, ele está com a cesta do pão, olha o cheiro do pão, senhora, então, tudo para ele era história, né? As formigas, né? Porque um grande fomentador da cultura regional, tudo é cultura, tudo é arte. Então isso é fantástico. Isso transforma. Que não transforma é a violência. Que é a questão da violência urbana. Acho que isso é uma questão que é um outro assunto que vocês poderiam trazer até para falar, pessoas que conhecem bem, que é essa questão da violência urbana, que a gente precisa realmente parar, buscar políticas públicas, unir a sociedade para ser trabalhada. Seja cidade pequena ou grande, né, parece que não está tendo mais diferença para a violência, né? Antes dizia que cidade pequena era mais calma, né? E cidade grande era cidade mais violenta. Eu acho que hoje não está tendo muito essa diferença, né? E olha, Adriana, e você vai conhecer esses meninos de perto, né? Que passam por problemas sociais, alguns problemas desse tema. Adriana, e você vai conhecer esses meninos de perto, né? Que passam por problemas sociais, alguns problemas. Esse tema, é um assunto muito delicado. Você vê que são crianças lindas, são jovens lindos, muitos deles com famílias abençoadas, mas que se perderam. Mas é o que eu falei, é um assunto muito delicado para a gente conversar, mas que existe transformação, existe. Sim, basta a pessoa querer. Justamente procurando algo mais tranquilo. Na ocasião, passei por uma experiência assim meio trágica, essa diferença? As minhas filhas, lá Rio de Janeiro, e aí nós optamos, eu e meu marido, vamos sair, vamos para uma cidade pequena, né? Mas a gente sabe que, na verdade, a violência está em todos os lugares, né? E que violência gera violência, falta de respeito gera falta de respeito, que a gente não educa as crianças de forma alguma por meio de violência, seja violência física, violência psíquica, né, moral. A gente educa com respeito. É a única forma que a gente pode educar e trazendo elementos, opções, vamos dizer assim, para esses jovens, para essas crianças, para que elas possam sair da sua triste realidade, né, e tentar alcançar um objetivo que para elas, para muitas pessoas seria, puxa, tão fácil. Para elas um passinho representa muita coisa. Muita coisa. Então, gente, vocês puderam acompanhar com a gente, né? Essas mulheres incríveis, né, que estão no mercado de trabalho, compartilhando experiências, dando opiniões. E você pode deixar entrar em contato conosco, porque o nosso WhatsApp hoje não funcionou, mas você pode deixar seu recado, a sua pergunta pelas redes sociais, pela revista, né, Magnífica Plus Size, que é a página da nossa revista, e também pelo WhatsApp nós já passamos o número, mas que vamos divulgar novamente. E vocês podem deixar sua pergunta, fazer sua contribuição, entrar em contato conosco. E é isso aí, gente. Nós temos nosso programa, tem o patrocínio, agradecer especialmente a Valquíria, né, que foi a nossa maquiadora aqui, do Salão Walk, que fica aqui em Lorena, na rua Barão da Bocaina. Ela está sempre conosco aqui, nos arrumando, nos ajudando. Agradecer a todos, ao Júlio César, que é o idealizador do programa, diretor, a nossa câmera. Muito obrigada a vocês. E até o nosso próximo programa. Obrigada, Elaine, por ter aceito participar aqui do programa. Obrigada, Adriana. Foi um prazer muito grande. Rosana também, te conhecer. Eu que agradeço. Mais uma vez agradeço também a oportunidade de ter partilhado essa mesa. Agradeço também a oportunidade de ter partilhado essa mesa. Agradeço também a Unifateia, que me liberou para estar aqui com vocês, e dizer que a vida é um presente de Deus
e que nos transformamos é o nosso presente a Ele, como diz Dom Bosco. Para mim ainda como diz. Isso que é importante. Muito obrigada a vocês e até a próxima.